Vamos dar continuidade agora analisando e estudando o sujeito oracional, né? Nós estamos estudando a concordância verbal, né? Cuja regra geral é o verbo concorda em gênero e pessoa, em número e pessoa, né? Com o sujeito, tá? Então esta é a regra geral, né? Mas existem várias exceções, né? Regras especiais que nós estamos estudando aqui. Estamos na 11ª agora, né? Então, o sujeito oracional, o que é isso? Quando o sujeito é uma oração subordinada, o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular. Ainda falta resolver vários exercícios. Sujeito oracional, resolver vários exercícios. É toda uma oração, né? E o verbo é falta. Então, quando o sujeito for uma oração subordinada, o verbo da oração principal, né, fica na terceira pessoa do singular. No caso, é o verbo falta. Faltar. Vamos adiante. Vamos estudar agora o sujeito composto. Como é que é feita essa concordância do verbo quando a gente tem sujeito composto, né? Sujeito composto, como sabemos, é um sujeito que tem mais de um núcleo, né? Então, quando o sujeito é composto, o verbo deve ir para o plural. Essa aí é a regra, né? Sujeito composto, o mapa e os dicionários, dois núcleos, mapa e dicionário. Chegaram, o mapa e os dicionários. Chegaram, né? Então o verbo vai para o plural quando o sujeito for composto. Vamos para a nossa próxima página. Esse excelente resumo para professores que a gente está estudando aqui e apresentando para vocês. Está em primeiríssima mão, tá? O texto, a imagem não está muito legível, está um pouquinho borrado, tá? Mas eu estou lendo aí, estou comentando com vocês, eu acredito que, prestando atenção, vocês vão entenderem perfeitamente. Se o sujeito composto vier pós-posto, né, depois, né, o verbo poderá concordar com o núcleo mais próximo. A chamada concordância atrativa. Chegou o mapa e o dicionário, né? Então, o sujeito mais próximo é o mapa. Então, chegou o mapa. O mapa chegou, tá? Falhou o cálculo e as previsões, né? O cálculo falhou, né? O cálculo falhou, né? Então, falhou concordando com o cálculo, né? E não concordando com as previsões, né? Que está no plural, tá? Agora, há casos, porém, em que o sujeito composto, mesmo anteposto, admite o verbo no singular. Vejamos os casos. Quando os núcleos são sinônimos, ou quase sinônimos. O rancor e ódio deixou-o perplexo, né? Então, rancor e ódio são quase sinônimos, né? Então, dá um indicativo de uma unidade, né? Então, por isso que o sujeito, mesmo sendo composto, né, fica no singular. Quando os núcleos vierem dispostos em gradação, né, uma sequência crescente ou decrescente, gradação, né, uma indignação, uma raiva profunda, um ódio mortal, né, então está crescendo, né, de indignação para raiva profunda, para ódio mortal, né, dominava ele, né, dominava-o. Então aí o sujeito também, o verbo também fica no singular. Quando o sujeito é formado por dois infinitivos, verbos no infinitivo, né? Então, trabalhar e estudar fazia dele um homem feliz, né? Então, trabalhar e estudar são dois verbos, né? Que estão no infinitivo e funcionando como sujeito do verbo fazer, né? Então, trabalhar e estudar fazia, né? Esse verbo fazia fica no singular. Agora uma dica aqui. Caso os infinitivos exprimam ideias opostas,
ocorrerá o plural. Rir e chorar se alternam, né? Rir e chorar se alternam, né? Então, porque os infinitivos eles exprimem ideias opostas. Na próxima aula vamos estudar o sujeito composto resumido por pronome indefinido. Até lá!